Fala galera, Rafis aqui. Nesse vídeo vocês vão aprender a como criar um livro sem ter nenhum tipo de criatividade e de uma maneira bem rápida. Vocês vão estar fazendo isso com o ChatGPT. E vocês vão precisar de um ChatGPT personalizado para estar criando seus livros, né? Então vocês vão vir aqui nessa aba de explorar GPTs. E depois disso, vocês podem vir aqui em escrita, né? E aqui vão ter todos os ChatGPTs personalizados para criar os seus roteiros, as suas histórias. O que eu estou usando atualmente é esse aqui, né? O Write for Me. Aí vocês vão vir aqui nele e vão clicar aqui embaixo em iniciar um novo chat. E aí vocês já vão estar conseguindo utilizar ele. Então vamos lá para a aba desse ChatGPT personalizado. Eu já criei uma história aqui com ele, galera, né? Vou estar voltando aqui desde o começo para vocês estarem acompanhando comigo. Então a primeira coisa que eu perguntei para ele é como eu faço para criar uma história junto com ele. Aí ele me respondeu aqui embaixo: se você quer criar uma história comigo, podemos seguir um processo bem colaborativo. Aqui está um passo a passo de como podemos fazer isso juntos. E aqui embaixo ele me deu instruções aí do que eu poderia estar fazendo para eu criar o meu próprio livro de história. Primeiro ele pediu para eu definir um tema ou gênero. E aí aqui ele me deu alguns exemplos. E vocês podem ver, né, que todas as instruções aqui que ele está me passando, ele está me dando tipo um passo a passo para eu criar os primeiros elementos do meu livro, como que temática vai ser, qual vai ser o ponto principal da história, né? Ele me pediu para eu criar personagens, e ele vai me dando exemplos do que eu posso estar fazendo, como por exemplo aqui na parte de personagens, ele falou para eu dar um nome, personalidade, né, dizer quais são as motivações desse personagem. Então ele foi me dando essas dicas aí para eu fazer a minha própria história. Então se você é uma pessoa que não tem muita criatividade ou não sabe como começar a criar um livro de histórias, você também pode estar utilizando o Write for Me para isso. Ele pode só te ajudar a criar o seu livro e ele não precisa necessariamente fazer tudo do zero. Mas aqui nesse vídeo, como eu estou ensinando a vocês a fazer tudo do zero, então vamos continuar. Depois que ele me deu aqui o passo a passo, né, de como fazer os primeiros elementos do meu livro, eu coloquei aqui alguns elementos para ele, né, disse o que eu gostaria que tivesse na minha história. Aí eu botei gênero aventura, tema um garoto que sonha em ser bombeiro e localização mundo real na era moderna. Então eu passei essas informações para ele e a partir disso, né, ele já começou a criar algumas coisas aqui para minha história. E aí ele me pediu mais uma vez para que eu colocasse aqui mais informações, como o desenvolvimento do personagem principal, né, ele me pediu a idade dele, personalidade, motivações e tudo mais. Só que eu não queria criar uma história do zero, galera. Eu realmente estava com muita preguiça. E eu também não sou muito bom em criar histórias, assim, né? Na verdade, eu não sou um escritor de livros. Assim como vocês, né? Você que está assistindo esse vídeo. Então, o que eu pedi para ele, eu disse para ele que queria que ele decidisse todo o resto e que eu só queria ver se ele ia conseguir criar uma história boa. Aí sim, depois que eu falei isso, né, baseado com as informações que eu dei para ele ali, né, do gênero, da temática e da localização, a partir disso ele criou uma pequena história aqui para mim. Ele colocou um título aqui provisório, Chamas de um Sonho, né, chama já que tem a ver com o sonho do garoto de ser bombeiro. E ele criou aqui os personagens principais, né? Tudo isso aqui foi ele que gerou, galera. O personagem principal, que é o protagonista, é o Lucas Almeida, um garoto de 13 anos, tímido, mas extremamente determinado. E aí ele criou aqui outros personagens, como o pai do Lucas, a mãe do Lucas,
o mentor dele, Capitão Roberto Souza. Então vocês estão vendo que o ChatGPT ele criou uma história aqui para mim, né? Ele criou uma história aqui no improviso com poucas informações que eu dei para ele. E aqui embaixo, né, já tem cada ato aí do nosso livro, né? Então, aqui no ato 1, o sonho se acende. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, ó. Lucas sempre sonhou em ser bombeiro. Em sua cidade, São José dos Campos, ele visita frequentemente o quartel dos bombeiros, onde observa de longe as operações e admira o trabalho dos profissionais. Sua inspiração vem de histórias heróicas que ele ouviu ao longo dos anos, incluindo uma sobre seu avô, que foi resgatado por bombeiros em um incêndio há muito tempo. Então vocês estão vendo aqui que ele conseguiu criar os personagens, colocar detalhes à minha história, né, que eu não dei para ele, eu só disse os pontos principais. E ele conseguiu desenvolver essa história completamente sem a minha ajuda. E vocês estão vendo que são histórias que fazem sentido. E tudo isso aqui, galera, é personalizado, né? Tudo isso, ó, os atos aqui, os personagens. Então eu criei uma história bem rápida só para fazer esse vídeo para vocês. Inclusive ele me deu até os temas centrais aqui da história, caso eu quisesse continuar por conta própria, que é coragem e superação, laços familiares e compreensão, o valor do trabalho em equipe e do serviço comunitário. Então, se você não é um escritor, né, você pode pedir ajuda aí desse Write for Me, dessa versão personalizada do ChatGPT, para estar te ajudando aí a criar os seus livros. Ou então você pode fazer como eu fiz aqui, só dar os pontos principais aí do que você quer que tenha na sua história, que ele vai fazer uma pequena história para você. Só que isso não é o suficiente para a gente criar um livro, né? Então o que eu recomendo para você é que você siga o passo a passo ali que ele te pede, né? De, por exemplo, criar um personagem principal, criar a temática da sua história, um enredo ali para sua história. E não tem problema, né? Se você não souber fazer essas coisas, você pode pedir para o Write for Me fazer cada uma dessas coisas para você, uma por uma, né? E aí você vai desenvolvendo a história junto com ele, ó. Ele me disse que eu posso dizer para ele o que eu gostaria de explorar em cada parte da história. Eu posso sugerir detalhes para ele, dar diálogos, descrições, tudo isso para enriquecer a história. Então, claro que você não vai chegar aqui no ChatGPT e pedir para ele criar uma história toda aí para você, né, sem você fazer nada. Você pode estar fazendo isso, só que eu não recomendo, galera, porque a história ela vai ficar meio genérica, né? Ela não vai ter muita personalidade. Então você tem que pelo menos fazer um mínimo de esforço aí, né, e ajudar o ChatGPT a criar a sua própria história. E depois que você tiver terminado de fazer o seu livro, você pode vender ele em sites como o Amazon, sites de vendas de livro online, vendas de e-books, né? Você pode fazer um e-book também com essa ferramenta, não precisa ser um livro. Inclusive você pode mandar até livros de inspiração aqui para o ChatGPT, ó, clicando aqui em anexar arquivo. Você pode enviar arquivos aí para ele de livros, de PDFs, para ele estar lendo e criar uma história inspirada em algum livro que você leu, né? Eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer isso também. Então eu espero que eu tenha te ajudado aí a como tá criando seus próprios livros, e agora é com vocês, galera. Por esse vídeo é isso. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, que isso aí me ajuda muito. Fiquem todos com Deus e valeu, falou!